Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Angélica Hetzel era uma jovem de 18 anos que morava em Longwood, na Califórnia, enquanto a sua mãe, Jennifer, e seus 4 irmãos mais novos moravam em Virgínia. A Angélica já não morava mais com a sua família porque ela tinha se mudado para Longwood para fazer faculdade de tecnologia da informação. Desde muito nova, a Angélica sempre gostou muito de tudo que tivesse a ver com tecnologia, então assim que ela terminou os estudos ali no colégio, ela não teve dúvidas e optou por fazer essa faculdade de tecnologia da informação. E além disso, ela também gostava muito de esportes, então na universidade ela também jogava nos times de softball e hóquei. Em seu tempo livre, a Angélica também gostava de participar de projetos sociais e também passar grande parte do seu tempo com os seus amigos e família. Ela era uma menina super sociável, tinha vários amigos, era querida por todos, estava sempre trazendo alegria para as pessoas. Ela era muito brincalhona, gostava de fazer piadas e brincadeiras e também era super amorosa com a sua família, principalmente com os seus 4 irmãos que eram todos mais novos. Em 2010, a Jennifer, mãe da Angélica, acabou conhecendo um rapaz chamado Wesley Hetzel em um bar. Os dois então começaram um envolvimento e logo começaram a namorar. E com apenas um mês, o Wesley já tinha ido morar ali, com a Jennifer na casa dela, junto com ela e todos os seus filhos. Nessa época, a Angélica tinha 13 anos, então pouco tempo depois, Wesley e a Jennifer se casaram e Wesley sempre demonstrou muito carinho, não só pela Angélica, mas por todos os filhos da Jennifer. Ele tratava eles como se fossem filhos dele mesmo, sempre se dedicava para cuidar deles ali com todo carinho e atenção, e ele até mesmo decidiu adotar as crianças oficialmente. A família levava então uma vida tranquila à medida do possível, isso porque direto eles tinham ali algum problema por conta do uso de drogas do Wesley. Ele era viciado em algumas substâncias, então ele não conseguia ficar muito tempo longe, acabava gastando muito dinheiro nisso, tudo isso prejudicava, é claro, a vida da família. Então por conta disso, Wesley e a Jennifer tinham sempre várias brigas, mas eles sempre continuavam com o relacionamento. Até que na primavera de 2015, a Angélica avisou para a mãe que iria para casa passar as férias da faculdade com a família, como de costume. Ela fazia isso, todos os anos. Mas então, uma semana antes da chegada da Angélica, a Jennifer e o Wesley tiveram outra briga muito feia por conta do uso de drogas dele, e dessa vez a Jennifer acabou expulsando ele de casa e ele foi morar em um hotel. Alguns dias se passaram, então, a Angélica chegou em casa, se reencontrou com a família, tudo foi muito bem. Ela também continuava mantendo contato com o Wesley, afinal de contas, apesar de ele ter saído de casa, ela considerava ele como um pai, então eles conversavam no celular, marcavam de se encontrar, até que no dia 2 de março de 2015, os irmãos da Angélica foram para a escola bem cedo, a mãe dela também saiu para trabalhar, e como ela era a única que estava ali de férias, ela então ficou ali sozinha em casa. Algumas horas se passaram então e as irmãs da Angélica voltaram para casa. Chegando lá, elas encontraram as luzes acesas, uma pilha de roupas lavada pela metade, o som ligado, a porta dos fundos destrancada, mas nenhum sinal da Angélica em casa. Elas mandaram então mensagens para a Angélica perguntando ali onde ela estava, o que tinha acontecido, porém elas demoraram até receber uma resposta, e quando responderam foi uma resposta bem curta e direta da Angélica, onde ela só escreveu que estava com amigos.
As irmãs estranharam porque a Angélica era uma pessoa super gentil e delicada, ela sempre tinha o costume de avisar quando fosse sair e também sempre respondia com mensagens longas, mas mesmo assim as irmãs acharam que ela só estava ocupada demais naquele momento, então decidiram esperar. Ao anoitecer, a Jennifer, mãe da Angélica, chegou em casa depois do trabalho e percebeu que a Angélica ainda não tinha chegado. Ela também mandou mensagens e teve essa mesma resposta seca da Angélica, ainda dizendo que estava com amigos e que demoraria para chegar em casa. A Jennifer teve o mesmo pensamento que as irmãs da Angélica, de que ela só tinha saído para se reencontrar com os amigos, matar a saudade e que no dia seguinte ela estaria em casa. Então ela não fez nada, elas passaram ali a noite tranquilamente. Porém, quando no dia seguinte a Angélica ainda não retornou para casa, a Jennifer finalmente, percebeu que tinha alguma coisa errada e relatou o desaparecimento de sua filha para as autoridades. A partir daí também, a Angélica passou a não responder mais nenhum tipo de contato que a família dela tentava ter com ela, então os policiais rapidamente começaram ali as buscas pela Angélica e o primeiro suspeito acabou sendo um ex-namorado dela chamado Cor. Esse rapaz acabou sendo considerado como o primeiro suspeito porque assim que o desaparecimento da Angélica foi divulgado, ele se apresentou na delegacia com um pedaço do cartão de débito dela, dizendo que tinha encontrado aquilo perto da casa dele. Ele disse que resolveu entregar para a polícia porque achou que poderia ser uma prova importante nas investigações, mas os policiais desconfiaram disso, até porque eles tinham terminado há pouco tempo, então eles acabaram mantendo ali o rapaz na delegacia e ele começou a passar por vários interrogatórios com os policiais sempre pressionando ele para ele dizer onde estava a Angélica. Ele continuava negando envolvimento no caso, disse que não tinha nada a ver, que só tinha ido lá para entregar de fato o cartão, mas então logo os policiais disseram que tinham encontrado mais uma prova contra ele, porque a jaqueta da Angélica teria sido encontrada na casa desse rapaz. O rapaz disse que não sabia como aquela jaqueta tinha ido parar na casa dele, porque ele não conversava com a Angélica já há um tempo e também ela não tinha ido na casa dele, aquela jaqueta não estava lá antes, mas mesmo assim os policiais continuavam pressionando, até que depois de várias horas, os policiais começaram a acreditar que o rapaz era de fato inocente, isso porque eles receberam a informação de quem tinha encontrado essa jaqueta ali na casa desse rapaz, tinha sido Wesley, o padrasto da Angélica. Quando interrogado, Wesley disse para as autoridades que invadiu a casa do Cor por livre e espontânea vontade para procurar por evidências sobre o desaparecimento da Angélica, porque ele tinha certeza que esse rapaz era o responsável pelo sequestro dela. Wesley disse que estava com muita raiva, então quando ele entrou na casa do rapaz, ele deu um soco ali no cachorro do rapaz e começou a procurar por qualquer sinal da Angélica, até que ele achou a jaqueta dela embaixo de uma almofada no sofá. Ele ainda disse que conseguiu rastrear o celular da Angélica e viu que o aparelho também tinha estado ali na casa do Cor, porém a polícia não encontrou nenhum sinal da Angélica por lá, nem do seu telefone. A única coisa que eles encontraram mesmo foi a jaqueta que o próprio Wesley entregou. Como os policiais não encontraram mais nenhuma evidência contra o Cor, eles começaram a desconfiar mais do Wesley. O Cor acabou sendo liberado e os policiais começaram a investigar o Wesley mais a fundo, até porque todo o comportamento que ele estava tendo era muito estranho. Analisando a ficha criminal do Wesley, os policiais descobriram que ele já tinha passagem criminal desde os seus 12 anos por assaltos a bancos, posse de drogas, roubos, além de ter sido acusado pelo sequestro e abuso de sua primeira esposa durante 2 semanas. Porém, essa denúncia dessa ex-esposa foi feita só depois de 10 anos que esse crime teria acontecido, então acabou
acabou que Wesley foi inocentado por falta de provas. Com esse histórico dos policiais e também por conta da briga que Wesley tinha tido com a mãe da Angélica dias antes, os policiais começaram a pensar que Wesley poderia ter alguma coisa a ver com o desaparecimento da Angélica. Ele disse que no dia do desaparecimento dela, ele tinha combinado de se encontrar com ela meio-dia perto de um posto de gasolina que ficava entre a casa dela e o hotel onde ele estava hospedado para entregar a ela $200. Depois então que ele entregou esse dinheiro, eles teriam ido embora e ele não a viu mais. Porém, quando a polícia foi investigar as câmeras de segurança do local onde Wesley disse que tinha se encontrado com a Angélica, eles perceberam que esse encontro nunca tinha acontecido. Eles também olharam o celular do Wesley e viram que nesse dia ele recebeu uma mensagem do seu chefe por volta de 12:51, perguntando onde ele estava. Wesley respondeu que tinha saído do trabalho para encontrar com a sua filha, a mesma versão que ele tinha dado para os policiais. Os colegas de trabalho do Wesley também foram ouvidos e eles disseram que de fato ele saiu do trabalho por volta do meio-dia, dizendo que estava indo encontrar com a sua filha, e então ele voltou por volta de 2 horas da tarde, extremamente irritado, e pediu o resto do dia de folga. Tudo isso tornou Wesley ainda mais suspeito, é claro, porque estava evidente que no momento do desaparecimento da Angélica, Wesley não estava no trabalho e ninguém conseguia confirmar onde ele estava, ele não tinha um álibi sólido para apresentar para as autoridades. Então os policiais acabaram fazendo buscas ali na van do Wesley e lá eles encontraram uma fita adesiva e algumas luvas pretas usadas. Quando eles analisaram o GPS da van, eles viram que 2 dias depois do desaparecimento da Angélica, Wesley foi com essa van até uma casa abandonada que ficava na fronteira da Carolina do Norte e ficou lá por 20 minutos antes de ir embora. Em 9 de abril, mais de um mês depois do desaparecimento da Angélica, a polícia foi até o endereço dessa casa abandonada e lá eles encontraram, infelizmente, o corpo da Angélica. Ela estava parcialmente enterrada em uma vala com a sua calça e um short que ela usava por baixo, próximos aos seus pés. A polícia não conseguiu comprovar se ela tinha sido abusada sexualmente ou não por conta do estágio de decomposição que o corpo se encontrava. Entretanto, eles conseguiram identificar que a Angélica tinha ferimentos na mandíbula, queixo e braços, além de um trauma de força na região do pescoço e peito. De acordo com a autópsia, a causa da morte foi por envenenamento por heroína. Quando questionado do porquê da sua van ter estado no local onde o corpo da Angélica foi encontrado, Wesley acabou se contradizendo. Ele disse que aquilo tinha sido apenas uma coincidência, depois ele disse que alguém poderia ter pego o carro dele e ido até o local, de propósito ali, para que depois todos pensassem que ele tinha cometido o crime. Ele também deu algumas declarações dando a entender que a Angélica poderia ter feito aquilo com ela mesma, que ela poderia ter tirado a própria vida por overdose. Ele disse que não acreditava que isso poderia ter acontecido, que a Angélica nunca faria isso com ela mesma, mas ninguém até então estava levantando a hipótese de a Angélica ter cometido suicídio. Durante uma investigação feita no quarto do hotel que Wesley estava também, a polícia encontrou 80 cartuchos de munição escondidos dentro do ar-condicionado, resíduos de heroína e fitas adesivas. Ele então acabou sendo preso porque ele não tinha permissão para ter o porte de armas e por conta disso ele foi julgado e condenado a 10 anos de prisão. A Jennifer, mãe da Angélica, também contou aos policiais sobre as mensagens que a Angélica tinha mandado naquele dia, dizendo que estava com amigos. Ela disse que achou as mensagens muito estranhas, que acreditava que não tinha sido a Angélica que tinha escrito, pela forma ali, curta e direta como ela escreveu. Então os policiais investigaram as torres de celular e eles perceberam que o celular da Angélica e o do Wesley estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Quando questionado sobre isso, Wesley também acabou entrando ali em contradição e não soube se explicar como isso poderia ter acontecido.
A defesa do Wesley acabou focando nesse ponto de tentar provar que a Angélica tinha tirado a própria vida. Então o celular da Angélica foi analisado, lá a polícia encontrou imagens com frases suicidas e poemas depressivos escritos pela própria Angélica, e eles também descobriram que a Angélica tomava um remédio para a dor de cabeça que poderia agravar os pensamentos suicidas. A defesa do Wesley então argumentou que a Angélica estava extremamente triste pelo término do seu namoro com aquele rapaz que eu citei anteriormente, e então ela acabou tirando a própria vida através de uma overdose com o remédio que ela usava para dor de cabeça. Entretanto, o legista não encontrou nenhum sinal desse medicamento no organismo da Angélica, então essa teoria acabou sendo descartada. Os irmãos e colegas da Angélica também foram interrogados para saber se ela realmente estava deprimida a esse ponto, mas todos eles negaram. Eles disseram que ela não usava drogas e nem bebia álcool e que ela estava sim chateada pelo término do relacionamento, mas não ao ponto de se machucar ou tirar a própria vida por conta disso. Em novembro de 2018, Wesley foi então finalmente acusado pelo homicídio da Angélica. Todas as provas apontavam para ele, só restava para as autoridades saber a motivação do crime. Entretanto, como Wesley nunca confessou, ficou difícil, de imaginar qual seria essa motivação. Uma teoria que existe é que o Wesley, na verdade, era obcecado pela Angélica e tinha ali, algum tipo de amor que não era de pai para filha com ela, porque o Wesley deu uma entrevista para um analista criminal enquanto todas as investigações aconteciam, onde ele disse que não conseguia imaginar quem poderia ter feito isso com a sua filha, porque ela não tinha inimigos, mas que talvez pudesse ter sido alguém que era obcecado e completamente apaixonado por ela. Esse trecho da entrevista fez com que algumas pessoas pensassem que o Wesley estava descrevendo ali a si mesmo nesse momento, dizendo que ele tinha cometido crime contra ela porque ele era obcecado e completamente apaixonado por ela. Já outras pessoas acham que não, que nesse momento ele só estava ali, tentando despistar as pessoas e fazer ainda mais com que eles acreditassem que poderia ter sido aquele ex-namorado da Angélica. O fato é que, infelizmente, só se tem especulações, não dá para saber a verdadeira motivação do Wesley, mas em seu julgamento ele acabou sendo considerado culpado e foi condenado à prisão perpétua, mesmo se declarando inocente. A teoria das autoridades é que naquele dia o Wesley foi se encontrar com a Angélica e nesse momento ele estaria ali, sob o efeito de drogas, já que ele tinha esse costume de fazer o uso dessas substâncias. Provavelmente ele e a Angélica acabaram discutindo por algum motivo, talvez por conta dessas drogas, por conta da briga que o Wesley tinha tido antes com a mãe da Angélica. Então eles acabaram se desentendendo. O Wesley tirou a vida da Angélica, talvez ele tenha aí, cometido a violência sexual contra ela. Não dá para saber se isso realmente aconteceu ou não, mas então ele levou ela para aquela casa abandonada e começou a tentar ali, plantar provas contra o ex-namorado dela para fazer com que esse rapaz pagasse pelo crime em seu lugar. Felizmente, Wesley não conseguiu que isso fosse feito e ele foi preso, e passará o resto da sua vida na prisão por esse crime completamente desumano que ele cometeu contra uma pessoa que ele chamava de filha. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.